Salve pessoal da página Dr. Psicólogo no Ar. No vídeo anterior a gente falou sobre as 3 coisas que podem fazer com que seu relacionamento fracasse. E aí algumas pessoas me mandaram um inbox perguntando, ok, você falou as coisas que podem fazer dar errado, mas como fazer dar certo? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Fica aí comigo, eu vou falar sobre 3 coisas que podem ajudar a fazer com que seu relacionamento dê certo. Salve pessoal da página Dr. Psicólogo no Ar. Então, coisas que você pode fazer no seu relacionamento para dar certo, eu separei 3. Vou falar um pouquinho sobre elas e aí vocês colocam em prática aí. Lembrando que não adianta só assistir os vídeos. Se você não se perguntar sobre isso, se você não estudar isso, se você não conversar com pessoas, se você não se esforçar, não vai dar certo. Já adianto aqui. De novo, relacionamento é algo que é feito entre 2 pessoas. Então é importante que você se conheça, conheça o outro e vocês conversem para que isso dê certo. Bom, já estou dando spoiler. Então a primeira das coisas que eu quero dizer para vocês é sobre autoconhecimento. É importante você se conhecer. Você precisa saber o que você gosta, o que você não gosta, quais são os seus limites, até onde você está disposto a se doar num relacionamento. Porque só se você tiver noção dessas questões, você vai ter capacidade de colocar outra pessoa na sua vida. Porque a gente erra quando começa a colocar o outro como a solução dos seus problemas, e não é por aí. Quem é a pessoa responsável por solucionar os seus problemas é você. O outro entra na tua vida como consequência, como um complemento, como alguém que vai te ajudar a satisfazer necessidades que a gente não consegue satisfazer sozinho. Mas primeiro eu preciso saber quais necessidades são essas, o que eu quero. Então é autoconhecimento e também noção da realidade do outro. Parar de idealizar coisas, parar de ficar acreditando que o outro vai ser quem você gostaria que ele fosse. O outro é o outro e ele te passa esses sinais. Ele vai te mostrar as características dele todos os dias. Você tem que olhar para essas características e já que você fez o exercício do autoconhecimento lá atrás e ele vai passar então essas características, você vai ver se é isso que você quer e se é isso que você não quer. Então, quando ele te passa as características, você tem que ver, ele é desse jeito, ele será desse jeito e você vai ter que aprender a conviver com isso, com as qualidades e defeitos. Porque a gente sabe que ninguém é perfeito, só que num relacionamento a gente tem que ter mais momentos felizes, mais momentos de prazer do que momentos de tristeza, que vão acontecer, mas tem que ser menores. Segunda coisa que vale muito a pena falar é sobre respeitar o contrato psicológico. O que é respeitar o contrato psicológico? Ou melhor, o que é contrato psicológico? São aquelas regras que eu passo para outra pessoa e a outra pessoa passa para mim, para que a gente possa cumpri-las, para que o relacionamento dê certo. É contrato psicológico porque envolve a questão emocional e também não vai estar escrito em nenhum papel, reconhecido firma, como um contrato comum. Eu vou mostrar algumas regrinhas que eu espero que o outro me ajude a satisfazer. O outro vai passar umas regrinhas esperando com que eu também ajude. Esse é um relacionamento, é essa troca. Então, para acontecer, tem que ter essa troca. Eu preciso conhecer o outro, saber o que o outro espera de mim e saber se eu tenho capacidade de ajudar ele nesse sentido. E o contrário também é verdadeiro. Então, se eu quero ficar com uma outra pessoa e eu exijo dessa pessoa monogamia, por exemplo, eu tenho que entregar monogamia para essa pessoa também. Então, é um trato entre 2 pessoas e que esse trato tem que ser respeitado. O maior problema é que quanto mais tempo passa e quanto mais tempo a gente está nesse relacionamento, a gente acomoda. E essa comodidade faz com que eu não preste atenção nesse contrato que foi estabelecido lá no começo. Então, o contrato psicológico ele é muito importante porque ele vai estabelecer essas regras da relação. E a gente, independente do tempo que está junto, tem que evitar que essa comodidade faça com que a gente esqueça da necessidade da manutenção da relação. Toda relação precisa ter manutenção. Então, eu sempre preciso me preocupar com isso. E por último, o último ponto que eu coloquei aqui agora é sobre a empatia. É muito importante que eu possa me colocar, que eu saiba, me colocar no lugar do outro. Imaginar a situação, me colocar no lugar do outro e saber fazer de tudo para que dê certo. Um exemplo, assim, numa relação, Então, um dos parceiros chega e fala, olha, fiquei muito triste com aquilo que você fez ontem. A resposta que normalmente é esperada, é você se colocar no seu lugar
e acreditar que aquilo é uma crítica, e quando você recebe uma crítica, você tem uma reação. Então, o que acontece? Né? Então, acabou de dizer, olha, eu fiquei muito triste com aquilo que você fez ontem. Aí a nossa resposta é, ah, é? Você ficou triste? Ah, tá, eu não me lembro de você ter feito alguma coisa para quando eu fiquei triste aquela vez, lembra disso? Aí começa a virar uma discussão nessa relação. A resposta certa na empatia é, poxa, se ele ficou triste, eu preciso ter que entender o que aconteceu. Então eu me coloco na situação do outro, imagino como eu reagiria se tivesse acontecido comigo e tenho que fazer de tudo para que não aconteça novamente. Então a resposta correta seria alguma coisa no sentido de, olha, me desculpa, não pensei que o que eu fiz poderia te magoar de uma certa forma. Prometo que vou tentar não fazer isso novamente. Porque se eu escolhi aquela pessoa para estar do meu lado para o resto da vida, eu preciso fazer de tudo para que a minha relação continue acontecendo plenamente durante muitos anos, se essa é a minha expectativa. Então eu preciso me colocar no papel do outro e antes de tomar algumas decisões ou falar algumas coisas, eu preciso sentir como que seria esse meu comportamento no papel do outro. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessas dicas. Caso vocês tiverem algumas outras dúvidas, deixa nos comentários aí ou me manda mensagem no inbox que eu prometo que vou tentar falar sobre isso o mais breve possível. Sendo assim, curtam o nosso vídeo, compartilhem com seus amigos, acionem o sininho aí e espero encontrá-los no próximo vídeo. Um grande abraço!